Muito boa noite a todos vocês. Para quem eu não vi, um feliz início do ano 2023 e que todos vocês possam se beneficiar dessa nova jornada que cada um de vocês estão iniciando nesse ano que se inicia, e vamos ter esperança de que todos nós estamos trabalhando para a construção de um mundo melhor. E essa construção para o mundo melhor se inicia no mundo íntimo de cada um de nós. Hoje nós vamos estudar o tema O Espiritismo não faz milagres, no item 10, e eu vou dar uma contextualização de algum desses capítulos com os nossos dias atuais. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de convidar a todos e a todas que às 20h30, não é? No canal James Ney, nós vamos abordar um tema sobre transtornos psiquiátricos e obsessivos e a parasitose da alma. É uma aula, é um estudo que eu vou falar sobre essa questão dos transtornos psiquiátricos e obsessivos que muitos de nós estamos enfrentando na atualidade, e o que vem a ser a parasitose da alma, baseado no livro de Manuel Filomeno de Miranda. Na realidade, eu vou dar uma continuidade daquela palestra que eu realizei na semana retrasada, na terça-feira, na Casa do Caminho, e que eu abordei esse tema falando sobre as psicologias das massas, das obsessões coletivas que vêm assomando na humanidade. Então, quando terminar o estudo de hoje, eu vou disponibilizar aí o link no YouTube dessa aula, desse estudo, que vai ser muito interessante, para que a gente perceba qual é a verdadeira matriz das nossas questões psiquiátricas obsessivas, como a obsessão se instala, como os espíritos se identificam conosco, como os espíritos, em que parte do órgão mental o espírito inicia o processo de obsessão. E, por incrível que pareça, o estudo de hoje vai ter, e eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês, que o item 13 do estudo de hoje vai falar exatamente o que está acontecendo na atualidade com a humanidade. O que está acontecendo com cada um de nós, não é? As nossas crises morais. Isso nós vamos fazer uma análise no item 10, no item 13, e que Kardec já tratava desse assunto, das pandemias obsessivas, das obsessões coletivas, que já, ou melhor, que sempre existiu desde os primórdios da humanidade. A outra humanidade de espíritos desencarnados sempre esteve sintonizado conosco. Boa noite, Lúcia. Prazer em ver você aqui, Lúcia. Então, o nosso querido Diogo me falou... Boa noite, Jean. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos começar a tecer uma análise no item 10, onde Kardec vai dizer que o Espiritismo não realiza milagres, e que esses fenômenos que todos nós temos como milagres, ele é explicado. Então ele diz assim: para os que negam a existência do princípio espiritual, que é a existência da imortalidade da alma do espírito, independente, que negam, por conseguinte, a da alma individual e sobrevivente à natureza, toda esta está na matéria tangível. Todos os fenômenos
que concernem à espiritualidade são para esses negadores, para aquelas pessoas que não admitem a imortalidade da alma, a vida após a vida. Eu sempre coloco que não é a vida após a morte, porque não existe morte. Existe uma transição de um plano extramaterial, que é este plano em que todos vocês estão mergulhados, no plano físico, num plano concreto material, e vamos sair de uma dimensão material para outra dimensão espiritual, extrasensorial, e que lá sim seremos realmente o que nós somos, porque o mundo espiritual ele é estruturado, como eu falei ano passado, nos estudos do ano passado, que o mundo espiritual ele é estruturado com as nossas formas de pensamentos, não é? Então você é o construtor da tua própria morada, da realidade em que você vive, para que a gente vá entendendo por que muitas pessoas na atualidade ainda vivem dentro da sua redoma, dentro da sua bolha. E essa bolha mental é construída pelas suas formas de pensamento, e você vai viver transitoriamente dentro da construção mental produzida por você, porque o pensamento é vida. O pensamento ele tem vida, o pensamento ele tem peso, ele tem densidade, ele tem odor, ele tem cheiro, o mundo espiritual, não é? E é produzido por cada um de nós. Então, quando ele diz um assunto aqui que eu achei muito interessante, que Kardec diz assim: não admitindo a causa, não podem eles admitir os efeitos, e quando estes são patentes, os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação, e se negam a aprofundá-los. Daí a opinião preconcebida em que se acastelam e que se tornam inaptos a apreciar judiciosamente o espiritismo, porque parte do princípio de negação de que tudo o que não seja material. São aqueles negacionistas, aqueles que não acreditam nesta realidade transcendental, e que nós, todos nós, sofremos de ilusão e de alucinação. Aos espíritas, o centro espírita é uma fábrica de fazer loucos. Eu já ouvi muito isso ao longo da minha vida. Boa noite, meu querido amigo Luiz. O centro espírita, Luiz, é uma casa de fazer loucos, e que os espíritas sofrem de alucinação, de alienação. Eu estou dizendo a vocês o que a gente ouve muito por outros segmentos religiosos, por pessoas que têm esse tipo de opinião pelo simples fato de não conhecer de forma mais lógica, de forma mais racional, o que a doutrina espírita nos apresenta. Então, nesse item 10, Kardec vem analisar e dizer que os detratores, porque Kardec sofreu muito ataques em um período em que a Europa, a França, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, eram monarquias ortodoxas, e o autoritarismo naquela época era muito, muito grande. Então Kardec batia de frente, especialmente na Academia Francesa de Letras, que ele era um dos participantes da Academia Francesa de Letras, e quando Kardec começou a apresentar suas teses espírita, de que havia outra sociedade, outro mundo paralelo ao nosso,
e que aqueles indivíduos que viviam em sociedade humana, quando morria, desencarnava, deixava o corpo físico, voltava para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria espiritual. Então, eu pessoalmente, Denise, boa noite, Denise. Eu pessoalmente, Denise, já me chamaram de louco. Eu estava dentro de um táxi e um cidadão me perguntou qual era a minha religião, a religião que eu professava. E quando eu disse que era espírita, esse taxista disse que eu era filho de Satanás, o Denise, não é? E me disse que eu era uma pessoa totalmente equivocada pelo simples fato de eu ser espírita. O que eu ia dizer a essa pessoa? Alienada. O que vem a ser a alienação? São pessoas que têm uma fé irracional. Não busca a lógica, não busca análise. E aí, boa noite, Belanísia. Tava com saudade de todos vocês. Boa noite. Agora eu fiquei feliz com todos vocês. Isso. Então, assim, essa doutrina que cada um de vocês professam, que todos professam, lança luz a esses questionamentos, dá uma clareza do que está ocorrendo com cada um de vocês. Neste exato momento, há um fenômeno mediúnico, um fenômeno espiritual ocorrendo com vocês em seus próprios lares. Como assim, James? Onde há indivíduos encarnados, há indivíduos, espíritos desencarnados, ao nosso lado, dentro da nossa casa. Qual é a companhia que deve estar aqui ao meu lado? Não é? Qual é a companhia que está aqui? Deixa eu ver aqui. Vou apontar aqui, para cá. Não sei, para cá, para casa aí de Luiz, o meu amigo Luiz. Qual é a companhia que está neste exato momento na residência de Belanísia, de cada um de nós, de Celir? Então, da minha amiga Deia, a minha amiga Deia, as companhias espirituais que acompanham a Deia, para quem não sabe, são os espíritos lá de Júpiter, espíritos altamente evoluídos. Então, cada um tem as suas companhias espirituais em seus lares, de acordo com o tipo de pensamento, se são espíritos iluminados, ou se são espíritos inesclarecidos, espíritos inferiores, que eles vão nos identificar, não é pela a casa que você tenha, não é pela a boniteza da tua casa. Ele vai se identificar com você, ou com vocês, pelo o tipo de pensamento que você emana. Bezerra de Menezes, visitando uma favela, e ao visitar essa favela, o espírito Bezerra de Menezes, aonde havia a pobreza extrema, uma mãe lavadeira com filho com síndrome de Down, um filho demente, 2 filhos, um de 10 anos e um de 5 anos, o de 10 anos demente, e essa mãe morava em um barraco que vocês conhecem, só um barraco, e a falange de espíritos que iluminava esse barraco era algo extraordinário. E André Luiz pergunta a Bezerra de Menezes: e aquele outro garoto de 14 anos? Porque a lavadeira tinha 3 filhos e morava num barraco, numa favela, numa condição de pobreza extrema. E aí ele disse: esse garoto de 14 anos,
futuramente ele vai se tornar um homem que vai assumir um papel de responsabilidade social na sua comunidade em um futuro ainda um tanto distante. E o que chamou a atenção dos benfeitores espirituais neste barraco, nesta tapera, na periferia de São Paulo, da década de 50, que havia luminosidade. Esses espíritos irradiavam luz. E os mentores espirituais se aproximou dessa senhora, não pelo aspecto da casa, mas pelo aspecto mental, pela ascendência espiritual. Mudando de padrão, indo lá para o livro Os Mensageiros. André Luiz, junto com a equipe de espíritos, visita um apartamento de alto luxo, nos anos 60, em São Paulo, e esse apartamento de alto luxo, pessoas de condições sociais altíssima, e a vibração psíquica que havia naquele apartamento, aqueles moradores daquele apartamento, era totalmente negativa. Havia espíritos das sombras convivendo dentro daquele apartamento. O que eu quero dizer a vocês que independe se você mora numa tapera, se você mora numa casa de praia, não adianta. Beleza não compõe, me ajude aí, beleza não compõe? Mesa. Beleza não compõe? Mesa. Então, o que Kardec está querendo dizer isso, ele vai dizer agora no item 11, que ele vai dizer que, de fato, porém, o Espiritismo admitir os efeitos que são corolários da existência da alma, não se segue que admita todos os efeitos qualificados de maravilhosos, e que se proponha a justificá-los e dar-lhes crédito, que se faça campeão de todos os desvaneios, de todas James, Oi. fazer uma pergunta. E esses espíritos que convivem dentro de casa, a gente não tem como tirar? Nós vamos discutir lá, isso né? na segunda parte, que eu vou abrir para as questões e a gente clarear isso. Segura a sua pergunta aí, Lúcia. Então, essa pergunta de Lúcia é interessante, não é? Vamos lá, segura a onda aí. Campeão de todos os desvaneios, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas, fora preciso conhecê-lo muito pouco para pensar assim. Seus adversários, vai dizer Kardec, os adversários do Espiritismo, como certamente hoje, ainda há esses adversários do Espiritismo, que não aceita a doutrina espírita e acha que o Espiritismo se comunica com os mortos e evocar os mortos é algo inquestionável. Julgam pôr-lhe um argumento irreplicável, quando depois de haverem feito eruditas pesquisas sobre os conviccionários, as pessoas que entram eu vou traduzir aqui, que entram em estágio de consciência alterada, de histerismo, o que vem ser o histerismo, né? A gente vê muito isso aí em templos evangélicos, como também em algumas comunicações psicofônicas, de que o médium entra no estágio de histerismo. E aí ele vai dizer que no cemitério de Saint-Médard, não é? Junto ao túmulo do diácono Francisco de Paris, morto em 1727, e considerado um homem muito caridoso, começaram a ocorrer milagres
pessoas passaram a visitar o túmulo e lá sofriam convulsões e se auto-infligiam torturas ou auto se flagelavam. Então, o que a gente está falando aqui, esse trabalho, esse estudo que eu vou fazer às 20h30 sobre os transtornos psiquiátricos e obsessivos que Kardec aprofundou no Livro dos Médiuns. Eu sei que aqui na sala tem companheiros que estudam com o nosso querido Roberto Sabadini. E o Livro dos Médiuns vamos dizer assim, é uma psicologia. Estudar o Livro dos Médiuns é estudar a psicologia da alma, os fenômenos mediúnicos. O livro Obras Póstumas também vem corroborar com o que Kardec estudou no Livro dos Médiuns. É o prisma da loucura que Bezerra de Menezes falava e que Kardec falava em vários aspectos, que quando a mediunidade, o indivíduo, ele tem essa potencialidade que é inerente, é da natureza de cada um de nós, quando ela não é bem administrada, disciplinada, você pode ter transtornos mentais. E esses transtornos mentais é oriundo da forma como você está administrando as suas emoções, os seus sentimentos, o seu estado da alma. Então, na cidade de Piatã, na Semana Santa, eu fui lá na cidade de Piatã, na Chapada Diamantina, a 800 quilômetros de Salvador, e eu estava filmando, e eu vi as pessoas se autoflagelando, colocando uma espécie de gilete na ponta do chicote, e se autoflagelava. E eu perguntava qual era a crença. Isso é para imolar o meu próprio corpo por conta dos meus pecados. Vocês não vão achar nada no Evangelho de Jesus em que Jesus pede que você imole o seu próprio corpo. Não é? O que Jesus quer é que você discipline o teu próprio pensamento. Não adianta você agredir o corpo, mas se o seu pensamento não modifica. O que adianta você pintar a fachada da sua casa, limpar a frente da sua casa, botar azulejos novos na frente da tua residência, para que as pessoas vejam que você está com mas dentro de casa, como é que está? Tudo bagunçado. O que adianta você botar botox, colocar implante no cabelo, colocar uma roupa nova, comprar uma roupa cara, comprar um sapato caro, ir no salão de beleza, fazer uma limpeza de pele, e se você não muda interiormente? Então, esse item 11, Kardec vai falar sobre essas questões das nossas crenças, não é? E quando ele diz assim, que eu achei muito interessante também, é quando ele fala que o Evangelho do Espiritismo, porventura, o Evangelho do Espiritismo terá os seus adeptos, negado que o charlatanismo haja explorado em proveito próprio alguns fatos que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo, olha aqui a questão do fanatismo, em toda a obra Kardec trata da questão do fanatismo. O que vem a ser o fanatismo? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o Sermão das Bem-aventuranças, a parábola do grão de mostarda, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá montanhas. Mas essa fé tem que ser racional, tem que ser lógica, e não a fé fanática.
porque o fanatismo que Kardec vai dizer aqui vai levar à irracionalidade do indivíduo, e esse indivíduo fanático, alienado psiquicamente, não é isso, Dea? Vai levar o indivíduo a ser magnetizado por forças ocultas, forças invisíveis. Essas forças invisíveis vai se aproveitar da tua fragilidade emocional, mental. Ontem, pela manhã, eu fui visitar uma prima de 78 anos, residente na cidade de Dias d'Ávila. Eu cheguei por volta de 8 da manhã. Quando eu bati a porta da sua casa, ela mora só. Ela estava varrendo a sala. E quando ela abriu a porta, eu perguntei: prima, como é que vai você, prima? Olha a resposta que ela me deu. Eu estou sofrendo de solidão. Eu disse: como assim, prima? Eu estou sofrendo de solidão. Essa é a minha doença. Eu estou sofrendo de solidão. Ela é uma senhora, 78 anos, mora numa casa, um quarto e sala. A sua casa é vizinho de outras casas, aonde os meus primos moram, primos jovens. Os entes queridos moram ao lado da casa dela, mas ela sofre de solidão. Uma amiga nossa, diretora de uma multinacional em São Paulo, eu estava levando ela para o aeroporto para que ela retornasse a São Paulo. Uma mulher alto executiva de uma multinacional, e durante o trajeto no carro, porque a minha relação com ela era estritamente profissional, e aí ela disse: James, o que é que você faz aqui em Salvador, além de trabalhar nessa empresa de comunicação e jornalismo? Eu disse: eu sou espírita. E aí ela, quando eu disse que era espírita, ela virou para mim e disse: James, você acredita? Eu moro em São Paulo, mas me sinto uma pessoa solitária. Aí eu perguntei a ela: mas você mora numa capital com 10 milhões de habitantes e se sente uma pessoa solitária? Por quê? Então, é esta questão que o Espiritismo lança luz, e que Kardec vai dizer neste capítulo que a questão nossa é uma questão de natureza espiritual, de transformação espiritual, de intercessão espiritual. Os espíritos influenciam em nossas vidas de acordo com o tipo de pensamento que nós estamos emanando. As companhias que vão fazer parte e que convivem conosco vai depender do tipo de pensamento. E a terapêutica para o fortalecimento da nossa alma, a terapêutica para neutralizar a ação desses espíritos sofredores, espíritos zombanteiros dentro do nosso lar, é através da terapêutica da prece. A prece é uma usina nuclear. Quando você orar é abrir a boca da alma e falar com o divino, com o Criador. Quando você ora com o coração, com a mente, você traz o cosmos, a luz do universo para dentro do teu lar, da tua casa. E você sente uma psicosfera. Então, o valor terapêutico, Lúcia, da oração, o valor terapêutico da prece é um antídoto para que a gente não
tenha ao nosso lado, quer seja dentro de casa, no ônibus coletivo, ou dentro do avião, em qualquer lugar que você vá, os espíritos estarão sempre com você. Espíritos bons e espíritos que não querem ver a nossa prosperidade. Eu já fui ameaçado, meus queridos irmãos, inúmeras vezes, ameaçado por espíritos que diziam: a gente vai destruir a tua vida. Lembra quando você estava construindo a sua casa e que você foi tirar uma manilha de cima do caminhão e a manilha caiu em cima do seu pé? Fomos nós que estávamos lá tentando calar você, fazer com que você sofresse um acidente e não continuasse mais fazendo esse trabalho que você faz e que está nos incomodando. E qual é o trabalho que cada um de vocês estão realizando? A transformação íntima. E o espírito zombeteiro dizia que queria calar a minha vida. Isso foi lá no início dos anos 90. Então, a terapêutica, o antídoto contra a ação pertinaz de espíritos, de pensamentos negativos, só tem uma única maneira: é orar. A meditação. Olhem para si mesmo, mergulhe no mundo íntimo e descubra a luz que existe em você, porque quando você se ilumina, espírito nenhum vai querer lhe atormentar. Então, quando Kardec diz aqui no item 12, os fenômenos espíritas são mais das vezes espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia preconcebida da parte das pessoas com quem eles se dão e que, em regra, são as que neles mesmos pensam. Alguns há que, em certas circunstâncias, podem ser provocados pelos agentes denominados médiuns. Pode ser provocado pelos agentes denominados médiuns, que somos todos nós. Não é que eu seja tão antigo, viu, Celi? Mas eu me lembro, Celi, que no bairro do Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador, tem um bairro chamado Nordeste de Amaralina. Nos anos 80, no início da década de 80, um fenômeno sobrenatural estava acontecendo. Eu não sei se aqui tem algum morador lá do bairro do Nordeste. Se tiver, me diga aí. Estava acontecendo fenômeno sobrenatural. Você sabe como era o bairro do Nordeste de Amaralina? Tinha muitos barracos nos anos 80. Pobreza extrema. Quando um certo dia meu pai, junto com Aurelino Mota de Carvalho e alguns companheiros da antiga União Espírita Baiana, que hoje é a Federação Espírita do Estado da Bahia, eles foram até lá, no bairro do Nordeste, investigar um fenômeno sobrenatural. Sabe que fenômeno sobrenatural era esse? Que estava acontecendo em vários barracos feitos de madeira, de sopé. As roupas dos moradores estavam entrando em autocombustão, queimavam. E quando não eram as roupas que se queimavam dentro do guarda-roupa, eram pedras que passavam por cima daqueles barracos cobertos de zinco. Sabe o que é zinco? As pedras passavam pelo telhado de zinco e não furava o telhado. Imagine uma pedra grande passando por cima de um zinco, do telhado da casa, e caía dentro da sala e não furava. Não vou falar o nome do arcebispo primário do Brasil, nos anos 80. Esse
arcebispo primário do Brasil. Eu vou falar o nome dele porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Apesar dele ter perseguido o espiritismo, mas a gente deve ter respeito, porque agora eu acho que ele mudou a concepção dele quando ele chegou no mundo espiritual. Dom Avelar Brandão Vilela. Dom Avelar Brandão Vilela, junto com alguns clérigos, foram até Amaralina e chegaram à conclusão de que aqueles fatos sobrenatural era atuação dos demônios, era Satanás e os demônios que estavam atacando aquela comunidade. E tentaram exorcizar algumas casas. E não deu certo. E aí chama um grupo de companheiros da União Espírita Baiana. Entre eles estava meu pai, João Firmino. E quando chegou lá, Teresa, eles descobriram que aquelas pessoas eram portadoras, como Kardec diz aqui, não é? De médios. Aquelas pessoas simples, naqueles barracos, eram portadores de mediunidade, de efeitos físicos. E que aqueles espíritos que estavam atuando naquela comunidade eram uma legião de espíritos galhofeiros, espíritos perturbados, estavam criando uma perturbação mental coletiva naquela comunidade. E aí, aquele grupo de pioneiros começaram a fazer um trabalho de esclarecimento, de oração, convidando aquelas pessoas a participarem de reuniões espíritas para esclarecer aqueles espíritos zombeteiros e que eles iam se identificar como legião, grupo enorme de entidades espirituais que estavam atuando na comunidade da Amaralina no início dos anos 80. Portanto, quando Kardec diz que muitos de nós somos médios conscientes e médios inconscientes, não é? Quando eu me encontrava na sala mediúnica e de repente eu comecei a sentir arrepios no meu corpo. O meu corpo começou a arrepiar. A minha perna direita, e é uma característica ainda na minha mediunidade, quando a minha perna direita começa a sacudir, pode ter certeza que alguma entidade espiritual está se aproximando do meu campo. A perna começou a estremecer à direita, depois passou para a esquerda, eu comecei a sentir um formigamento no corpo todo, e quando chegou aqui na minha pineal, aí houve uma explosão do que a gente chama da mediunidade, e aí eu sentia telementado por uma entidade espiritual que apareceu flutuando sobre a mesa mediúnica, usando vestido vermelho. Era uma entidade feminina de aproximadamente 1,70 m de altura, essa entidade espiritual, usando aqueles vestidos vermelho, usando o sapato Luiz, não sei se é Luiz XV ou é Luiz XVI, um sapato alto vermelho, usando um batom vermelho. Ela olhou para mim e disse assim: eu quero que você levante desta cadeira e dance em cima da mesa mediúnica. Já pensou, Teresa? E naquele momento que a entidade espiritual, eu sentia, de olhos fechados, porque o olho da alma se abre, porque é um psiquismo em outra frequência, eu via aquela entidade e dizia, me auto-induzindo através da minha pineal: você vai levantar desta cadeira e vai dançar em cima da mesa mediúnica, para que eu passasse vexame. E quando eu percebi aquilo, eu disse: não, eu estou consciente, eu não estou falando aqui com vocês, ô dona Deia,
eu não estou falando com a Vossa Senhoria, Dona Déia. Eu estava consciente, eu disse não. Eu estou consciente, mas estou recebendo a indução hipnótica. Mas estava consciente. E aí foi aí que eu descobri que eu tinha mediunidade, que Kardec diz aqui, consciente. Quando a mediunidade é inconsciente, é quando você não lembra praticamente de nada. Moral da história que vocês querem saber. Eu não levantei e não dancei em cima da mesa, porque houve da parte do médium, da parte de cada um de vocês, o autocontrole, a disciplina mental. Então, quando você estuda a mediunidade e busca a sua transformação, você se autodisciplina e não se permite que esses fatos ocorram. Portanto, Kardec, quando ele, resumindo esse item 12, né? Por isso mesmo os fenômenos espontâneos revestem capital importância, visto não se pode suspeitar da boa-fé dos que os obtêm. Dá-se aqui o que se dá com o sonambulismo, que em certos indivíduos é natural, involuntário, enquanto outros é provocado pela ação magnética. Quando é provocado pela ação magnética, como é que eu posso dizer? A regressão de memória, uma terapia regressiva. Quando o terapeuta ele vai lhe induzindo mentalmente, não é? Como por exemplo, essa indução magnética. Hermínio de Miranda, o grande Hermínio de Miranda, ele realizou algumas sessões de magnetismo com Luciano dos Anjos em seu apartamento no Rio de Janeiro. E quando ele colocava Luciano dos Anjos sentado em uma cadeira, ele aplicava a fluidoterapia, a bioenergia, porque o passe é a bioenergia. E através do magnetismo, da autoindução, Luciano dos Anjos foi realizando verdadeiras regressões de memória, até chegar um dos períodos em que ele iria descobrir que uma das encarnações que Luciano dos Anjos teve foi na França, no período da Revolução Francesa, Luiz. Como o meu amigo Luiz está se tornando estudioso profundo do Espiritismo, eu lhe indicaria não só a Luiz, mas a todos vocês, que eu considero um livro que trata do magnetismo, da regressão de memória, que é o livro Eu Sou Camille Desmoulins. Eu Sou Camille Desmoulins. Anote aí, Luiz. E esse livro fala sobre as regressões de memória de Luciano dos Anjos, quando ele teve uma das suas reencarnações no período da Revolução Francesa como Camille Desmoulins. Camille Desmoulins, Robespierre, Danton, aquelas figuras que participaram da queda da Bastilha, da Revolução Francesa. Então, o magnetismo também é utilizado nesses processos terapêuticos de cura, como Jacó Melo fala muito bem. Jacó tem um trabalho extraordinário sobre o magnetismo, mas o magnetismo também pode ser utilizado para a autoindução, a indução do médium a fazer verdadeiras regressões como forma terapêutica. Eu já fiz uma experiência dessa com uma amiga nossa terapeuta e ela me disse: James, eu não sou muito de fazer, você quer fazer isso para eu saber o quê? Eu não quero mais saber do que eu já sei da minha vida, que foi uma desgraça total nas últimas existências, e hoje eu estou aqui com todos vocês, com meu amigo Rafael, tentando consertar os erros que eu cometi no passado. Por que eu vou fazer regressão? Mas, Jânio, vamos fazer como pesquisa de trabalho. Como ela estava fazendo doutorado na Espanha sobre essa questão, aí eu participei de várias sessões de regressão de memória e foi produzindo conteúdo fantástico. Ela apresentou no seu doutorado
na Espanha, em Barcelona, mas mudou o nome do indivíduo, não aparece meu nome. Mas foi uma experiência de 1 ano que eu vivi como pesquisa e como ela utilizava o magnetismo para a cura das suas emoções, dos seus sentimentos, e também como experimentos de você adentrar as sombras mais profundas da tua alma, que são as suas lembranças atávicas de vidas passadas, não é? Pois bem, agora, no item 13 deste capítulo, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês. Eu não sei se algum de vocês estavam aqui naquela palestra que eu falei sobre transtornos psiquiátricos e obsessivos na Casa do Caminho, e que eu falei da psicologia das massas, de Gustave Le Bon, que foi médico, filósofo, sociólogo, antropólogo. Le Bon, com a teoria das multidões, das massas, ele vai dizer que emerge da incorporação da população reunida, não apenas formando um novo corpo, mas também criando uma inconsciência coletiva, uma inconsciência irracional, quando um grupo de pessoas se reúne e se aglutina para formar uma multidão. Há uma influência magnética dada pela multidão que transmuta o comportamento de cada indivíduo até que ele seja governado pela mente grupal. E o que vem a ser essa mente grupal? Esse modelo trata a multidão como a unidade em sua composição, que rouba de cada membro individual suas opiniões, seus valores e suas crenças. Você é telemagnetizado, que você perde a sua própria identidade. E ele ainda vai dizer, eu estou fazendo essa associação com o item 13 do livro da Gênese, e vocês vão entender. E aí o Gustave Le Bon e Freud, ele vai dizer, afirma que multidões exercem uma influência hipnótica. E o que vem a ser o hipnotismo? Uma influência hipnótica sobre seus membros, protegido por pelo anonimato. As pessoas abandonam as suas responsabilidades individuais e cedem às emoções contagiosas da massa, daquele grupo, daquela multidão. Assim a multidão assume vida própria, meus queridos irmãos, agitando emoções e conduzindo pessoas para a irracionalidade ou até mesmo para ações violentas. E o que foi que o Sr. Allan Kardec apresentou em 1868, no livro A Gênese, quando o tema é o Espiritismo não faz milagres, e no item 13, olha o que o senhor Allan Kardec já falava. A intervenção, eu gostaria que vocês fizessem uma correlação com a psicologia das massas. O que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis. E que agentes invisíveis são esses, Teresa? Porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza. E quem é uma dessas forças da natureza? Os espíritos que interferem na humanidade. Força cuja ação é incessante sobre o mundo material
tanto quanto sobre o mundo moral. Pronto. O que ele quis dizer aqui, que esses espíritos influenciam uma coletividade ou multidão, e a maior influência é sobre o mundo moral. E como é o nosso mundo moral? Como é que é eticamente a nossa sociedade? Você acha que a nossa sociedade é eticamente moral no sentido de uma ética de amor, de respeito ao próximo? Está aqui a explicação. Aí ele diz assim, esclarecendo-nos acerca dessa força, da força da natureza espiritual, dos espíritos atuando sobre o mundo moral nosso, que é o mundo ético-moral, o Espiritismo faculta a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicadas. Inexplicável. Vocês estão entendendo agora onde é que eu estou querendo chegar, ô dona Dea? Será que vocês estão entendendo o que está acontecendo com o Brasil? Eu vi hoje, eu confesso a vocês, que me deu, eu senti compaixão por aquela senhora. Eu vi uma cena, ela é baixinha, uma senhora simples, baixinha, com a bandeira do Brasil. Ela estava no estado de alienação total. Eu disse, meu Jesus, ela estava alienada. Aqui não vai questão política de esquerda, de direita. O que está aqui em jogo para cada um de vocês, para cada um de nós, se nós falamos tanto no amor, falamos muito de um planeta de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Como é que nós vamos ter uma sociedade regenerada se ainda tem uma sociedade eminentemente doente, enfermiça, que somos todos nós? As nossas enfermidades são psíquicas, são mentais. E a gente tem que ter compaixão pela humanidade. Claro que não é ser conivente com esses extremismos, porque na época de Jesus, sua senhora Dona Dea, Jesus sofreu extremismo. Os fariseus eram verdadeiramente extremistas, ortodoxos. E Jesus vem um período, ele chega à terra, em um período que estava pipocando a guerra dos judeus, que havia autoritarismo exacerbado, e Jesus veio quebrar esse paradigma. Lembrando do monge Anser Grun. Anser Grun, esse monge alemão, ele escreveu um livro em 2014, que foi traduzido para a língua portuguesa, A Revolução como Amor. E Anser Grun vai dizer que a única revolução que deve existir na humanidade é a revolução do amor, e que essa revolução se inicia no mundo íntimo do indivíduo que busca a sua revolução íntima, a sua transformação íntima, usando o que Kardec, o que o espírito desconhecido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1862, foi dada uma comunicação psicofônica, e que tinha como doutrinador Allan Kardec, e que esse espírito de Bordeaux falava sobre a fé raciocinada. Quando você tem a fé raciocinada e que você prega o amor, a única revolução que deve existir é a fé raciocinada associada à caridade e o amor. A única revolução que a gente deve fazer é a revolução do amor no mundo íntimo de cada um de nós. Modifiquem-se e você vai modificar as instituições sociais. A sociedade as autarquias
o mundo corporativo é o comportamento dos seus colaboradores. O fundador da Yahoo, Tom Sanders, nos anos 90, quando fundou a internet, o Yahoo, que é uma plataforma que vocês conhecem, o Yahoo, Tom Sanders se tornou mundialmente conhecido com o Yahoo. E alguém entrevistando o Tom Sanders perguntou a ele qual era o segredo do sucesso da sua empresa, que tinha filial no mundo inteiro, qual era o patrimônio que ele tinha. E ele, o Tom Sanders, presidente da Yahoo, iria dizer que o maior patrimônio que ele tinha eram as pessoas, os colaboradores. Mas o repórter, ainda insistindo, o segredo do sucesso de Tom Sanders, ele respondeu que o segredo do sucesso para a expansão dos meus negócios é dar amor e respeito aos meus colaboradores. Amor, respeito ao trabalhador, aos colaboradores. Está aí o segredo, iria dizer Tom Sanders. E Jesus, quando ele apresentou essa proposta de que o reino de Deus está em você, não no externo. O reino de Deus já existe em você. Então, despertem este reino que já está em latência em você. Então, essas são as nossas considerações e agora eu vou abrir aí para o comentário de todos vocês. Ô James, eu queria assim explicar, porque eu já tive essa experiência, de ver aqui, assim, esses termos que você falou, o histerismo, eu já vi de perto, porque eu trabalhava isso aí, né? O descontrole emocional. Quando a gente vê cada sintoma desse que você falou e diagnóstico, fica muito mais fácil para a gente, porque eu já presenciei. Então, acompanha, às vezes, com gritos, né? Aí chega na admissão, né? Com esse descontrole. Outro que você falou, disciplinar o espírito, o autoflagelo. O autoflagelo, o paciente chega todo mordido, ele mesmo se morde, ou então pega assim a unha e vai tirando os pedaços do braço, né, em qualquer parte do corpo, sangrante. Então, esses termozinhos que a gente está falando, dizendo como é que chega, são todos transtorno mental, né, que a gente passa com esses transtornos. As religiões, quando leva para o fanatismo, ele pega a Bíblia, né, um paletó, camisa, ele chega num hospital com tudo isso e ninguém consegue tirar aquela Bíblia. Esse fanatismo. Quer dizer, ele leu, já tinha essa emoção prejudicada, não é? O psiquismo, e aí foi muito fácil ele ficar, não é? Com esse psiquismo, com esse transtorno. E aí interna. Todos esses aqui que você falou hoje são internados. Antigamente, não sei hoje. Hoje é outro tipo de assistência que não precisa internar, não é? Então, tem também, deixa eu ver o outro que você falou, autoflagelo. É isso aí. Eu já participei de todos eles. Esse sonambulismo é inconsciente, não é? Porque ele está dormindo, levanta e sai andando. Se a porta estiver aberta, ele vai embora, não é? Se alguma chave, se ele tem carro, a chave está ali, ele pega a chave e vai passear na rua, certo? E se perde. Então, é isso assim, tem inconsciente e tem também aqueles conscientes. Tem também.
E essa mente grupal ou mente coletiva é a mente como se fosse assim uma colmeia, né? Repleta de abelha, né? Então, essa daí é grupal, esse tipo de colmeia. E o espírito, né, influencia o nosso mundo moral o tempo todo. Muito bem, Belanise. Então, se a gente tiver essas emoções não resolvidas, não trabalhadas, e a gente se perde mesmo. Aí vem a doença, o psiquismo. Mas o que é que eu faço? Eu estudo, eu já vi, porque eu já trabalhei, né? Então é mais fácil, entendeu? Obrigadíssimo, viu? Mas desculpa essas coisas daí. Que maravilha, Belanise. A nossa amiga Belanise. Que maravilha, minha amiga. Belanise, ela deu uma síntese muito boa. Eu falei tanto, e Belanise chegou, resumiu, ponto final. Foi. Então, porque eu já vi de perto. Então, eu fazia admissão, não é? Admissão de pacientes psiquiátricos. 13 anos eu vendo aquilo ali, ó. Eu quase fiquei mais do que Tantã ali, naquela época. Entendeu? É assim. Muito bem. E eu vou passar para a Tereza. Eu citei o caso do bairro de Amaralina, nordeste de Amaralina. Não é? Vocês estão entendendo que existe obsessões coletivas, obsessões pandêmicas, que é atuado por essas legiões de espíritos que atuam sobre a sociedade, sobre a comunidade, e a gente viu muito isso acontecendo nos nossos dias atuais. Então, antes de passar para Tereza, reforçando. Então, quando Kardec diz, não é, que porque esses seres ocultos são os espíritos que habitam o mundo espiritual, e que eu vou ser bem mais claro para todos vocês. Não é? Esse mundo espiritual, ocultos, próximo à Terra, são as regiões do umbral. Quando você deixa o corpo físico, as primeiras impressões que você vai ter é a região do umbral. É um hotel que muitos de nós vamos passar um estágio para depois ir para alguma outra colônia bem diferente, dependendo do seu estado emocional. Então, porque esses seres ocultos, que são os espíritos desencarnados, que atuam nas regiões do umbral, próximo à psicosfera da Terra, que povoam os espaços, que é umbral, que Kardec, na época não tinha a palavra umbral, eu estou traduzindo o que Kardec está querendo dizer, são das forças da natureza. A força mental, a força do pensamento, da energia espiritual desses espíritos moradores, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto o mundo moral. Então, quando o querido Caetano Veloso, eu adoro as músicas de Caetano Veloso, Terra, aquele Tempo, para mim é uma obra-prima aquela música de Caetano Veloso. Mas só que teve uma música de Caetano Veloso que eu disse, pô, Caetano Veloso, se Caetano Veloso soubesse, atrás do trio elétrico só não vai que já morreu. Já me deu vontade de mandar um e-mail para Caetano Veloso, e Caetano Veloso, o que mais tem é espíritos desencarnados pulando o carnaval. Uhum. Eu trabalhei no carnaval de 94. Eu saía da reunião, imagine vocês sair de uma reunião mediúnica e depois ir para o circuito do Campo Grande. Eu participava das reuniões mediúnicas. Esse negócio de fechar centro espírita em período de carnaval, hoje se faz, mas naquela época não. Eu saía da reunião mediúnica e ia para o circuito do carnaval, a trabalho, que eu estava trabalhando, coordenando a equipe. E eu aprendi que você, Tereza, você pode estar usando uma roupa branca, mergulhar na lama e não se melar.
Eu entrava naquelas cordas, né? Eu trabalhava numa agência de publicidade, e a gente estava fazendo uma campanha que eu acho que foi do conhecimento de todos vocês. Eu acho que todos vocês tomaram conhecimento. Eu era uma das pessoas que fazia parte dessa campanha que ganhou a notoriedade nacional, que era Viva o Carnaval, se beber, não dirija, e que a gente ganhou alguns prêmios nacionais, a equipe de publicidade da época. Então eu entrava nos blocos distribuindo panfletos, Viva o Carnaval, se beber, não dirija. O que eu vi, o que as pessoas, quando eu entregava o panfleto, essas pessoas de estado de consciência alterado, usando o cheirinho da Loló, lança-perfume. Naquela época, lança-perfume, hoje são outros tipos de drogas. Aquela música de letras primitivas associada à droga, o alcoolismo, era um repasto para esses outros foliões desencarnados. Eu estava ali, mas não me envolvia emocionalmente. E quando eu entregava o panfleto, eu não vou entrar aqui em detalhes. Quando eu entregava o panfleto, principalmente as mulheres, vocês não imaginam o que ela fazia com a minha mão, tentavam fazer com a minha mão esquerda. Eu entregava o panfleto com a mão esquerda. E quando eu entregava, vocês não têm ideia o que aquelas mulheres faziam, e eu puxava a minha mão. E aí, na quarta-feira eu estava na Mediúnica, e na quinta-feira eu ia para o Campo Grande. Foi uma grande experiência que eu tive na minha vida. O que eu estou falando aqui está lá no livro. Me lembre aí, aquele livro de Divaldo que fala sobre o carnaval. Me fugiu o nome agora do livro. O que acontece no mundo espiritual quando está acontecendo o carnaval? Essa legião de espíritos. Então, meus queridos irmãos, só tem um único medicamento. Mudem a sua forma de pensar. Então, Bela Nízia, como você é da área da saúde, já trabalhou na área da psiquiatria, às 20h30 eu vou falar sobre transtornos psiquiátricos e obsessivos e as parasitoses da alma. Como isso ocorre? Eu vou, quando terminar aqui o estudo, eu vou disponibilizar aí para que vocês assistam. Mas eu peço a todos vocês seguir o que Jesus disse a Simão Pedro. Simão estava angustiado, Simão estava agoniado, Simão estava sentindo uma pressão no peito. Certamente ele estava com sentimento de culpa, ele estava se sentindo angustiado. E aí Simão Pedro pergunta a Jesus: Rabi, o que eu devo fazer para me aproximar de Deus e apacentar as minhas angústias? E qual foi a resposta que Jesus deu? Simão, quando nós oramos, nós nos aproximamos do nosso Pai. Eis através da oração que a alma combalida fortalece para os embates que nós enfrentamos no mundo. Este mundo que está aí e que todos nós estamos inseridos, estão nos convidando a dar o nosso testemunho de fé. E o fortalecimento da nossa fé está arraigada nas nossas convicções religiosas, lógica, através da prece e do amor. Então é um momento, como Filomeno comenta em uma das suas obras, de que há uma grande batalha neste exato momento acontecendo na Terra.
as falanges de espíritos que não querem ver o progresso da humanidade. São espíritos, como disse uma companheira nossa, doutora Ruth Brasil, James, as falanges das sombras estão querendo derrubar o projeto da transição planetária da Terra. Nós estamos nesse processo de transição planetária e as falanges das sombras não querem. E estão atuando em vários campos de frente. Cabe-nos, a cada um, orar e vigiar para não cair em tentação. Então, é o que eu solicito a todos vocês. E na próxima semana daremos continuidade e pediria que vocês assistissem. Eu vou dar um tempo aqui, porque 8h30 começa esse comentário breve que eu vou falar sobre transtornos psiquiátricos e obsessivos. Parasitose da alma. É um assunto muito científico, mas muito pertinente para o que está acontecendo com todos nós. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou bem. James, hoje eu não estou bem. O que é que há? Teve um dia, ô Luiz, eu acordei mal-humorado, Luiz. Acordei mal-humorado. E aí, eu fui no banco. E quando eu cheguei no banco, o gerente cancelou o meu cheque especial. Aí eu fiquei mais mal-humorado ainda, ô Luiz. Quando eu cheguei na praça de alimentação, eu estava com pensamento, sabe? Nesse dia eu acordei mal-humorado. Eu estou na praça da alimentação, em um shopping aqui em Salvador. E aí me chega uma senhora, pergunta, licença, posso sentar? Eu disse, à vontade. E aí eu disse assim, se essa mulher vier puxar assunto comigo, ô Belanísia, eu vou soltar os cachorros em cima dessa mulher, que hoje eu acordei mal-humorado. Não é assim que às vezes a gente tá, meus amigos? É ou não é? Ô, James, é transtorno do humor que você acordou. Estava com transtorno do humor. Eu estava exatamente com esse transtorno do humor, eu estava mal-humorado. E ainda houve uma potencialização do aumento do meu mau humor, porque o gerente cancelou meu cheque especial. Aí foi que eu fiquei. Então essa senhora sentou na minha frente, eu disse, pô, senta aqui à vontade. Aí eu disse, Belanísia, se essa mulher vier puxar assunto comigo, eu vou fechar a cara para ela, não quero conversa. Sabe o que foi que aconteceu, Odeia? Ela olhou para mim, era uma senhora de idade, e disse assim, meu filho, seu nome é Jamisney, não é? Quando ela disse meu nome, eu senti um frio na minha espinha dorsal. E ela disse, eu frequento o Centro Espírita Paulo Estevam na Pituba. E já assisti uma palestra sua. Suas palestras é maravilhosa. Quando ela me disse isso, Belanísia, o meu mau humor passou na hora. Agora, você já pensou se eu descarrego em cima dela aquela senhora que frequenta o Paulo Estevam, que já tinha assistido a minha palestra? Aí eu já saí renovado. Disse, gente, eu precisava me auto-encontrar de novo. Então isso acontece com muitos de nós. Meus queridos irmãos, alguém quer fazer algumas considerações que nós já vamos encerrar? O diretor da sala, que é Rafael Canavarro, ele que é o diretor da sala, ele já está me avisando que está na hora de fechar. Ele está lá na Casa do Caminho, ele é que manda, junto com Ana Tereza, Ana Tereza, para quem não conhece, é uma das diretoras da Casa do Caminho, e Rafael Canavarro, aquele que tem um gorrinho de Chico Xavier, ele está aí na tela. Então é ele que manda, já está aparecendo ali. Uma boa noite para vocês, muita paz, Jesus nos abençoe. Ok? Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Bom final de semana. Ok, tchau. Boa noite.